Voltamos às nossas semanas de estudo, né? Nossa primeira aula dessa semana. E nessa semana nós iremos falar sobre as variedades linguísticas, ou seja, na página 41 do livro de vocês. Observando essa imagem que tem no livro de vocês, a gente tem uma cena de um filme, né? Um filme que foi uma curta-metragem, o nome Carolina. A gente observando o cenário, a gente identifica uma senhora, talvez mãe ou avó dessa criança, né? Em um cenário simples, de uma casa modesta, com roupas modestas. Isso vocês podem ver na página 41 do livro de vocês. Na página seguinte, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar uma carta, um trecho de um diário de Carolina de Jesus, dessa mulher. Olha só, o professor de vocês ele irá fazer um debate maior sobre a carta e também sobre a imagem, porque a nossa aula de hoje nós iremos falar sobre variedade linguística. O que seria essa variedade linguística? A variedade linguística são as várias formas às quais a gente se expressa, a gente fala. Ou seja, isso vai depender de onde? Da questão geográfica, onde cada um de nós nasceu. A fala de quem nasce em Picos, o modo de se expressar é diferente de quem nasce em outras cidades, como a capital Teresina ou outras cidades de pequeno porte. Isso falando apenas das pessoas que nasceram no Piauí. Imagine a diferença linguística da gente das pessoas que nasceram em outros estados, como São Paulo, como Rio de Janeiro. Então, essa variedade linguística, ela vai ser diferente de acordo com nossa origem, ou seja, o estado onde a gente nasceu, a cidade onde a gente nasceu. Vai ser diferente de acordo com a classe social, ou seja, as pessoas que são de uma classe social, vamos dizer, superior, mais rica, elas têm uma forma de falar, uma forma de se expressar diferente das pessoas que vêm de uma classe social mais baixa. Isso também influencia. O seu grupo social, o seu grupo de idade, as pessoas mais velhas, elas têm uma forma de falar, uma forma de se expressar. As pessoas mais jovens, elas têm outra maneira de falar, outra maneira de se expressar. O que é que eu quero que vocês entendam? Que todas essas variedades de linguística, de formas de falar, elas são corretas, porque elas cumprem o objetivo de transmitir uma informação. A pessoa mais velha, quando ela se refere a uma pessoa mais nova, quando ela vai falar, aliás, a uma pessoa mais nova, ela usa a sua fala, mas ela se faz entender. Então, essa variedade linguística existe muito forte e muito presente no dia a dia da gente, porém, são formas diferenciadas de se comunicar. Existe também uma variedade chamada variedade padrão, que é aquela onde a gente vai para a escola para aprender a falar corretamente e a escrever corretamente, porque vai ser um tipo de fala e escrita que vai ser cobrada a você no momento de você fazer uma apresentação para um emprego, onde para você prestar uma prova, fazer uma prova de escola ou de Enem, ou um teste qualquer, você vai precisar saber a norma padrão, certo? Então, na página 43, explica mais um pouquinho. Cada falante usa a língua de maneira individual, ou seja, cada pessoa tem a sua maneira de falar, a sua forma de se expressar. Quanto em outras, aí eu tenho até o exemplo de palavras. A gente se expressa de uma maneira. Aqui para nós, a gente usa a mandioca para preparar a goma, né? O polvilho, a farinha. Em outros lugares, essa mesma mandioca, com essa mesma utilidade, vai ser chamada de macaxeira. E em outro lugar, ela vai ser chamada de aipim. No fundo, é o mesmo fruto. A mesma raiz, no caso. A única diferença é a forma como você fala dela. Então, a gente não pode dizer que fulano ou o outro fulano falou errado ou se expressou errado. Não, ele usou a maneira dele de se expressar. Aqui para vocês, olha só, eu trouxe assim. Variações linguísticas é um movimento comum e natural de uma língua, que varia principalmente por fatores históricos e culturais. Modo pelo qual ela se usa sistemática ou coerentemente de acordo com o contexto histórico, geográfico e sociocultural no qual falamos dessa língua se manifesta verbalmente. Aí, olha só, foi como eu falei, as variações regionais, geográfica regional. A mesma macaxeira, né? Olha, locais onde, vamos dizer, São Paulo, chamam mandioca. Aqui pra gente, no Nordeste, tem locais que a gente chama
de macaxeira e tem locais que a gente chama de mandioca. Já lá no Rio de Janeiro, eles vão conhecer por aipim. Então, a mesma raiz, com a mesma utilidade, ela vai receber alguns nomes. Isso é uma variação regional. Da mesma forma como é o falar de cada pessoa. As pessoas que nascem aqui em Picos, no Piauí, elas têm uma forma de falar bem diferente das pessoas que nascem no Sul, no Sudeste. E assim, todas as variações, elas são, de uma certa forma, educativas, porque a gente ouve a fala do outro e aprende, enquanto ele nos ouve e também aprende. Então, vamos ouvir mais e praticar a atividade com o professor.